Então, como o Marco falou, ele me deu, passou aí para mim esse desafio, e foi exatamente assim como ele falou. Nós estávamos conversando e como nós temos sido ministrados, por essa série. Como Deus tem falado comigo, eu tenho certeza que tem falado com você também, sobre nós vivermos o ordinário de forma extraordinária. Então, para começar, vou fazer igual ele, Vamos lá, todo mundo já decorou aí o versículo? Filipenses 4:8. Acho que no último dia não vai ter cola, e vai ter que falar de có, todo mundo. Vamos ler então juntos? Juntos na parte que você tem que ler, Você já sabe. Finalmente, irmãos, tudo que for, 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 se houver algo de excelente ou digno de louvor. Muito bem, glória a Deus. A série, ela tem trazido para nós uma reflexão de nós valorizarmos o ordinário do nosso dia a dia. No primeiro dia nós aprendemos sobre como nós devemos lidar com o tempo que Deus nos disponibiliza. E na semana passada nós aprendemos sobre trabalho. Como nós devemos nos posicionar, como nós devemos lidar com o nosso trabalho. E meditando sobre isso, o Senhor tem falado ao meu coração sobre um assunto que eu quero trazer para vocês hoje, que é a rotina. Então, o que seria a rotina, Segundo o dicionário, rotina é um hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, rotineiro. A vida, ela é constituída de vários hábitos que compõem a nossa rotina. Talvez você tenha hábitos que você batalhou para inserir na sua rotina. Por exemplo, quem aí levanta 6 horas da manhã para caminhar, fazer atividade física? Certeza que teve que batalhar, gente, porque levantar 6 horas da manhã para caminhar não é uma atividade muito fácil, Não é algo que você adquire sem muita persistência. Mas existem outras coisas que elas simplesmente foram inseridas na nossa rotina sem a gente fazer muito esforço. E tudo isso, esses pequenos hábitos ou grandes hábitos, eles compõem a nossa rotina. Não importa o que você faça, se você trabalha fora, se você trabalha em casa, o fato é que você tem uma rotina. E pode ser, que eu entendo que a gente deve ter 2 pessoas no mundo. Inclusive eu falei com uma ali fora, ela falou assim: ai, eu amo. Que foi a Chay, o Dedurá. Rotina. Existem 2 pessoas no mundo. As que amam uma rotina. Eu sei o que eu vou fazer. É assim que funciona. Pá. E as que odeiam rotina. E justamente tem gente que não gosta da rotina justamente pela definição de rotina, Se você lê, fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, não é uma coisa muito atrativa isso, Mas o fato é que a nossa vida, ela é composta de rotina. E eu confesso para vocês que até mesmo antes da Belinha nascer, que ela nasceu agora em janeiro, eu não tinha uma rotina assim super planejada. Minha rotina, existiam alguns elementos que eram certos na minha rotina, mas ela não era planejada. Eu trabalhava, então o acordar, se Deus permitisse, era algo que eu teria que fazer em um horário fixo e ir para o meu trabalho. Lá eu ficaria um período. Quando eu saísse do meu trabalho, muitas vezes a gente não planejava o que a gente ia fazer depois. Principalmente por a gente não ter filhos. Então, se um amigo ligava: nossa, vem jantar aqui, vamos comer uma pizza, vamos no shopping, vamos fazer não sei o quê. Era muito mais fácil, a gente ia. Então, era uma rotina que não era tão planejada assim. Mas veio Belinha Maria, como eu chamo ela, mas é só Bela o nome dela. Nasceu a Belinha. E a Belinha, ela trouxe para o meu dia a dia uma necessidade de ter rotina. Talvez você pense: Esther, nada a ver, eu tive vários filhos e não tinha uma rotina planejada. Mas a minha filha, ela pediu para mim:
da forma que ela sabe, que é chorando, que eu precisava ter uma rotina. Eu lembro que quando ela tinha 2, 3 meses, eu passeava lá no lago com ela, né? Fazia uma caminhada, e na volta eu passava na casa do Caio e da Alessandra, que é lá perto. E porque quem, né, mulher no puerpério gosta de conversar, né, distrair a cabeça. E eu sempre passava lá, a gente tomava um café. Mas quando dava 6 horas da tarde, gente, a Bela chorava. E o Caio já até falava assim, calma aí que eu vou olhar a hora. Aí ele olhava, 6 horas, Esté, é a hora. Ela chorava tanto que não importava o que eu fizesse. Enquanto eu não ia embora para casa, tomava banho, colocava ela para dormir, ela não acalmava. Então, e com isso eu percebi, nossa, eu preciso entender as necessidades da minha filha para que eu possa supri-las. E nisso veio a questão da rotina. Só que implementar, gente, uma rotina planejada dá trabalho. Não é tão fácil. Exige muita disciplina. E nesse processo, o Senhor foi, né, mostrando algumas áreas da minha vida que eu precisava de transformação. Não porque a Bela chegou e bagunçou, na verdade não, é porque eu já tinha realmente essa dificuldade e o nascimento dela só revelou essa falha que eu tinha. Então eu vi que, por exemplo, para que ela tivesse uma noite de sono melhor, eu ia precisar ter uma rotina durante o dia melhor. Agora, com a introdução alimentar, nossa, aí tem que fazer as comidas lá, tem que cozinhar, e aí tem um horário para comer, e se ela não come, quem me acompanha aí no Instagram, não sou a Rafa, mas eu posto umas coisas lá, ela come bem. Então, assim, ela já tem os horários dela que, se eu não der comida para ela fica nervosa. Então, eu precisava me adequar em relação a isso. E certo dia eu estava fazendo um devocional e o Espírito Santo foi tão certeiro nisso no meu coração. E ele falou, você não está vivendo o extraordinário em algumas áreas da sua vida, porque você não está vivendo o ordinário de forma bem feita. E isso mostrou assim, o seu problema é a sua falta de disciplina. Você já tem informação suficiente de que se você conduzir a Bela para uma rotina assim, você pode ter uma noite de sono melhor. Por que você não está fazendo? Né? Você já tem informação suficiente que Deus tinha me confrontado em relação ao meu TSD, por exemplo. Eu não tinha uma frequência de TSD muito assídua porque eu deixava para fazer quando dava. Mas Deus falou assim, você conhece a Bela, você sabe que o horário da manhã, por exemplo, ela está super tranquila. Se você colocar ela ali no tapete, você consegue ler a Bíblia, você consegue orar. Por que você não estabelece isso na sua rotina? Não, eu deixava para fazer quando dava, e aí acabava não sendo feito. Outro ponto é a questão da atividade física, por exemplo. Quantas vezes eu já me propus a fazer uma atividade física? Não, como a gente posta lá, né? Agora vai, né? Mas dura uma semana, e olhe lá. E a gente não consegue se comprometer com isso. E Deus falou, Esté, o seu problema é a disciplina. Você precisa ter uma disciplina para que a sua rotina, ela reflita a minha glória. A nossa rotina, ela precisa refletir a glória de Deus. E qual foi o start disso? Para eu ter essa consciência, foi o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, é tudo para a glória de Deus. Não é só a minha atividade aqui na igreja. É tudo. É quando você acorda. É quando você se levanta. Quando você arruma a sua cama. Quando você lava a louça. Quando você escova os dentes. Quando você toma banho. Quando você trabalha. Quando você descansa. Façam tudo para a glória de Deus. E eu percebi então que a minha rotina não estava sendo planejada para eu viver, para eu refletir a glória de Deus. Então, Deus me confrontou e eu aprendi uns princípios em relação a isso em Eclesiastes 10:10. E eu gostaria de ler com vocês essa manhã. E nós entendermos como nós podemos viver de tal maneira que a glória de Deus
seja refletida na nossa rotina. Vamos ler junto Eclesiastes 10, versículo 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Vamos à temática aqui desse versículo. Vamos imaginar que todos nós somos lenhadores. O nosso trabalho é cortar lenha diariamente. Todos nós, então, acordamos pela manhã e vamos para o nosso trabalho, que é cortar lenha. E nós cortamos lenha o dia inteiro, usando a nossa ferramenta, que é o machado. E nós só temos uma ferramenta. Então, no outro dia, a gente acorda e faz de novo o mesmo processo. O que pode fazer com que você tenha um dia menos produtivo? Pensando aí que você é um lenhador. Como o próprio versículo fala, um machado cego sem afiar vai dificultar, né? Você cortar a árvore. Se você tem um machado pequeno e a árvore é muito grande, também vai influenciar. Se o lenhador, você aí, lenhador, acordou com uma gripe daquelas, também vai influenciar, né? Você vai cortar menos árvores. Se você estiver com fome, eu não funciono muito com fome, eu fico meio brava, segundo meu marido. Então, se você estiver com fome, acho que a força ali vai estar meio fraca também. Se você estiver cansado, não dormir à noite, fiquei a noite inteira acordado, não tirei um tempo para recarregar as baterias, também vai te prejudicar. E também o último ponto seria um lenhador sem técnica. Por exemplo, se você me pedir para cortar uma árvore no machado, a possibilidade de eu conseguir fazer isso hoje, em um dia, seria muito difícil. Eu ia demorar um processo, porque não tenho habilidade para fazer isso. Então, nós podemos ver aqui, né, listando essas coisas, que nós precisamos ter cuidado, não apenas com a ferramenta que nós estamos utilizando, mas com quem também executa a atividade. Porque se a gente não tiver esses cuidados, a gente não vai obter sucesso. Então, como diz o versículo, agir com sabedoria assegura o sucesso. Dessa forma, só que refletindo sobre isso, a gente já consegue entender que nós vivermos uma rotina aleatória, sem intencionalidade, ela não é agir com sabedoria e ela nos deixa longe do sucesso. Né? Eu até comentei, vou ter que comentar de novo, que tem que ser igual, né, no culto. Eu falei assim, é aquela velha piada, que é velha, mas que cabe muito bem aqui nesse contexto, que é: não podemos viver a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Não dá pra gente viver assim, porque isso é imprudência, não é agir com sabedoria. E às vezes a gente acha, você pode achar assim: ah, Esté, a minha rotina é produtiva, no auge. Eu faço coisa desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Eu não paro, eu fico o dia inteiro fazendo coisa, o dia inteiro. Eu sinto te informar que isso também não quer dizer que seu dia foi produtivo. Porque, como a gente aprendeu, se a gente só corta lenha, não para afiar o machado, o nosso machado fica sem afiar e a gente precisa golpear com muito mais força. Então, pensando nesses dois princípios, né, que Salomão deixou aqui para a gente em Eclesiastes, a gente pode entender que a nossa rotina, ela pode ser dividida em duas partes, que é executar o trabalho e afiar o machado. Vamos entender melhor o que seria isso. Quando a gente fala sobre executar o trabalho, primeira coisa é a gente entender qual é o meu trabalho, qual é o meu papel, o que se espera que eu entregue, quais são os resultados que estão sendo esperados de mim. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo, achando que
estamos fazendo o nosso papel, mas será que o que é realmente para a gente fazer, a gente está fazendo? Se a gente pensar, por exemplo, na estrutura familiar, né, numa casa, como pais, às vezes a gente está tão focado em suprir apenas as necessidades básicas dos nossos filhos, com relação à comida, né, a ter uma casa, luz, ou até presentes, e a gente trabalha e esquece que um outro ensinamento que Deus nos deixa, que Salomão escreve lá em Provérbios ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Será que esse trabalho, como pais, vocês têm feito? Nós temos feito? Nós temos investido tempo na vida dos nossos filhos para caminhar com eles no caminho, para conduzi-los, ensiná-los sobre a salvação? Isso faz parte do seu papel. Será que esse trabalho está sendo feito? Se a gente falar aí dos maridos, o papel dos maridos não é mole não, gente. Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O padrão é alto e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, a sua esposa tem se sentido amada como Cristo amou a igreja? Isso faz parte do seu papel como marido. Você tem empenhado o esforço em cumprir esse papel? A gente, mulheres, não fica atrás também, tá? O nosso também é difícil. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. É difícil? Às vezes a gente acha que a gente tem muita razão e difícil sujeitar, né? Às vezes, mas é um mandamento que o Senhor nos deu e faz parte do nosso papel que nós precisamos cumprir. Quando você pensar aí no seu trabalho, não sei qual área você trabalha, mas é claro para você os resultados que a empresa espera que você entregue? Eu já trabalhei até pouco tempo numa empresa. E quantas vezes, quando chega na avaliação de desempenho, né, que a gente tinha anualmente a avaliação de desempenho, e aí o funcionário pensa assim, nossa, eu vou receber aumento, certeza, porque esse ano, como eu trabalhei, hein? Como eu fiz. E aí chega lá na avaliação, o gestor fala, olha, você não entregou isso, está na média, que média não recebe aumento. E a pessoa sai frustrada. Mas por quê? Porque ela esforçou em fazer algo que não era o que se esperava dela. É claro para você, então, o que o seu gestor espera? Quando a gente vem para a parte ministerial aqui da igreja, por exemplo, nós, somos uma igreja de voluntários, como o Osni sempre fala disso, como é um prazer servir numa igreja onde nós não recebemos para isso e nós temos muitos voluntários. Quantos não chegaram aqui hoje 6:30 da manhã para nós prestarmos culto ao Senhor? Mas é claro para você o que se espera de um líder de célula, você que é líder de célula? É claro para você que é professora do Pasquides, o que se espera? Não é só porque você é um voluntário que não recebe que também a sua entrega tem que ser inferior. A sua entrega tem que ser além. Então, gente, quando a gente entende o que é o nosso trabalho, qual é o nosso papel, o nosso foco, ele é ajustado. As nossas forças para executar uma atividade, elas são concentradas. E com isso, a gente consegue obter um melhor resultado. Porque, gente, no fim, o que importa não é a quantidade de coisas que você fez, mas se aquilo que Deus te designou para fazer foi feito. Então, às vezes você está fazendo muita coisa e aquilo que Deus te chamou para fazer está sendo deixado de lado. Então, depois que a gente entende sobre isso, sobre o trabalho, sobre executar, a minha missão é essa, a minha função é essa, o resultado tem que ser esse. Então, a gente vai para outra etapa da nossa rotina, que é afiar o machado. Pensando aí, agora vocês já deixaram de ser lenhadores, tenho certeza aí que vocês já estão pensando aí nas coisas que vocês fazem, que são suas responsabilidades. Como você pode afiar o seu machado como pais? Como você pode afiar o seu machado para a sua vida familiar em relação a marido e esposa?
como você pode obter melhores resultados na empresa que você trabalha? Eu entendo aqui que a forma como cada um de nós vai afiar o machado, ela pode variar. Se eu pegar outra pessoa aqui que é mãe, também como eu, pode ser que a forma que ela precise afiar o machado foi diferente da forma com que eu identifiquei que eu preciso. Então, por exemplo, eu comecei falando aqui da rotina da Bela, da questão, dos sonos. Teve um período que ela estava acordando muito no início da noite, e aí o Marco ia pegar ela para tentar acalmar. Ele falava assim: amor, parece que ela quer sair correndo do meu colo, porque ela se esticava tanto assim, Aí a sensação era que ela falava assim: não é você que eu quero, é minha mãe. E aí, só que isso era muito cansativo, porque toda hora que acordava eu tinha que ir lá, era só eu, e aí ela acordava e eu tinha que dar mamar para ela, e ela voltava a dormir. Então isso mostrou para mim, eu tive informação suficiente para falar: opa, eu posso ajustar isso daqui, Se eu estudei sobre um pouco mais sobre a rotina do sono, vi, tem alguns pilares aqui da rotina do dia dela, que se eu ajustar vai dar certo, ela vai ter uma noite melhor. Então eu precisei estudar para poder alcançar essa noite melhor de sono lá na minha casa. É claro, gente, que tem dia que não funciona, tá? Não é perfeito tudo, Tem dia que não dá certo, porque ela é um ser humano, não é um robozinho. Então vai ter uns dias que ela vai acordar mais vezes, mas na maioria das vezes tem funcionado, glória a Deus. Outro ponto importante que eu identifiquei que para eu fazer bem a minha atividade eu ia precisar afiar o machado, é que teve um dia que eu fiquei resfriada, gente, e esse dia eu chorei, assim, a hora que eu acordei de manhã, porque sabe aquele dia que você acorda e você não tem força nem pra você levantar? Aí eu olhei pro lado, tinha uma criança, tipo assim: mãe, quero mamar, mãe, quero andar, mãe, quero sair dessa casa, já tá bom. E eu falei: Deus, como que eu vou cuidar de uma criança hoje? Eu não tenho forças para isso. E eu vi assim, Deus me falando assim: você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa cuidar da sua saúde, porque uma mãe doente cuida do filho, gente, cuida, porque a gente doente tira forças do Senhor, mas é muito mais difícil. Então, se eu posso cuidar da minha saúde para executar bem essa atividade, eu falei: opa, então eu vou fazer. Então, o que eu fiz? Toda quinta-feira, graças a Deus, minha sogra mora aqui agora, Itapetininga. O que a gente faz toda quinta? Nós vamos pra feira. Inclusive, essa semana você viajou, eu não fui. Eu estava sem companhia. E nós vamos pra feira e eu compro alimentos saudáveis. Então, a gente se alimenta melhor hoje na nossa casa por conta desse hábito que nós criamos. E, gente, não é fácil, Quantas vezes a gente acorda? Porque para ir na feira, gente, não dá para ir 11 horas, tá? Que não tem mais nada bom na feira 11 horas. Tem que ir cedo para a feira. Já sou feirante já, tá vendo? Então, a gente vai cedo, a gente compra lá. Então, assim, exige de nós também uma disciplina em fazer isso. Se você olhar agora para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, você participar de uma célula semanalmente, ela é uma forma de você afiar o seu machado. Vamos lá, quem aqui participa de uma célula? Uau, bastante gente, mas bastante oportunidade também, hein? Então, se você não participa de uma célula, passe lá no nosso balcão de informações, procure a célula mais próxima da sua casa e faça parte, porque essa é uma ferramenta da nossa igreja para que você afie o seu martelo. Se você é um líder, seu machado, martelo, confundi já as ferramentas. Machado, gente, voltando. Se você é um líder de célula, por exemplo, nós temos o Tadel. O Tadel, ele acontece toda terça-feira. Ele é um treinamento para líderes, às 8h30 da noite, via Zoom. É uma ferramenta para que você se torne um líder melhor. Nós tivemos esses dias o Expresso 2, que foi uma tarde que nós tiramos aqui e nós aprendemos tanto com os nossos líderes lá da Paz São Paulo. Eu falei para o Marco: nossa,
como eu queria ter tido esse ensinamento quando a gente começou a liderar uma célula. Ia ser tão diferente, porque foram ensinamentos preciosos. E essa é uma oportunidade que você, líder, teve e vai ter, porque vai ter mais, de afiar o seu machado. Nós tivemos aqui também, nós também não temos só ferramentas para você afiar, mas nós também temos uma ferramenta para mostrar a área que você precisa ser afiado. Nós tivemos aqui a audição do louvor, né? Eu não sei se já foi passado o resultado, se bateram lá, viraram a cadeira para você, mas vai ter o feedback. E talvez você vai ouvir assim, olha, você foi bem nessa parte, mas sabe essa parte aqui, ó, você vai ter que estudar mais, você vai ter que se dedicar aqui para que você seja melhor aqui nisso. Ó, aqui você falhou, mas se você estudar, eu tenho certeza que você vai alcançar. Você está disposto a investir tempo afiando o seu machado em relação ao que vai ser apontado para você, né? Você que participou da audição do louvor? A nossa igreja também oferece cursos Mulher Única e Homem ao Máximo, que ajudam você a se tornar um esposo e uma esposa melhor, à luz da palavra de Deus. E é um tempo ali que vocês, né, dedicam, que as pessoas dedicam para aprender. E eu tenho certeza que isso tem uma grande diferença na rotina familiar depois. Quantos testemunhos a gente não tem aqui de pessoas que participaram? Então, como eu disse, né, existem várias formas, vários meios de você afiar o seu machado. Mas existem duas formas que elas são comuns para todos nós, para mim, para você, não importa a profissão que você exerça, como seja a sua rotina, esses dois pontos, eles precisam estar inseridos dentro da sua rotina. E o primeiro deles é o descanso. Já vou falando assim, né? Começar claro aqui. Não é descansar 7, trabalhar 1, como o Marco falou, né, na semana passada, gente. É você ter um período de descanso na sua rotina. O descanso, ele é necessário. Deus, ele nos deixou esse princípio. Lá em Gênesis 2, capítulo 2, diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Eu entendo aqui, gente, que Deus não estava cansado, né? Tipo, nossa, como foi difícil construir esse mundo, hein? Vou descansar aqui. Não, não foi isso. Eu entendo que Ele quis deixar realmente um princípio aqui pra gente, de que nós precisamos parar e descansar. Nós vivemos uma rotina muito cheia e que às vezes a gente sente até um pouco de culpa quando a gente para descansar, né? Eu comentei que esses dias aconteceu isso comigo, né? Eu tenho uma moça que me ajuda lá em casa uma vez por semana, e aí tem umas 2 semanas que ela não vai, que o pai dela ficou doente, veio a falecer. E aí teve um dia nessa semana que eu precisei ficar até tarde limpando, organizando. E aí no outro dia a Bela deu uma esticadinha mais no sono, mas eu pensei assim: nossa, mas eu não posso ficar dormindo, né? Tenho que levantar, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer, mas assim, moída o corpo, né? E aí eu falei: mas Deus, por que eu preciso levantar, né? Eu trabalhei até mais tarde, é justo que eu descanse um pouco mais agora. E às vezes a gente está inserido nessa cultura de sempre ter que estar fazendo algo, que a gente acaba menosprezando o descanso. E nós vivemos uma rotina tão cheia que não vemos o tempo passar. Entra fim de semana, sai fim de semana, e a gente mal consegue respirar. Quando começa segunda-feira, a gente já está se puxando o ar para tentar chegar à sexta-feira de novo. E aí com isso a nossa rotina se torna uma rotina improdutiva, uma rotina sem sucesso. Gente, o descanso, ele é necessário. Descansar é agir com sabedoria. E agir com sabedoria assegura o sucesso. É o que está dizendo o versículo. Descansar é necessário. E eu digo mais para vocês uma coisa: dormir não é descansar, gente. É quase que um trabalho. Porque se você não dorme, vai dar
tilt aí nos seus parafusos e aí não vai ser bom. Então dormir é algo necessário. Esther, mas o corpo descansa? Realmente, o corpo descansa. Mas quando você vai lá no dicionário e procura o que significa a palavra descansar, diz assim, ó: proporcionar ou obter tranquilidade, livrar-se de apreensão, receios e preocupações, acalmar-se, serenar-se. A gente já até descansa, só de ler o que significa descanso já traz um alívio. Então aqui não fala assim, ó, dormir é igual a descanso. Não fala assim, é você fazer algo que te proporcione tranquilidade, fazer algo que livre das preocupações, que traga calma para sua alma. O Romerito, ele pesca, né? Ele é um pescador, gente. Manda umas fotos lá de uns peixes lá, né? Diz que pescou. E ele é um pescador. Eu confesso que para mim ainda é uma coisa assim abstrata, você ficar no sol com a varinha esperando o peixe pegar a sua isca. Mas para ele há prazer nisso. Eu tenho certeza que traz tranquilidade para o seu coração, né? Te livra um pouco das preocupações. É a forma que ele encontrou, viu, Rafa? Por isso que ele pesca, tá? Descansar a sua mente. Gente, isso é muito importante. Você precisa identificar o que faz com que isso aconteça na sua vida. É passar um tempo com a família? Nossa, eu e o Marco, a gente adora passar, tempo só nós três. E aí a gente para, dá risada, conversa. Nossa, é tão bom isso, recarrega as nossas baterias. O que faz com que você alcance esse momento de tranquilidade, né? O que faz com que você se desconecte e traga essa calma para o seu coração? É muito importante, gente, vocês inserirem na rotina de vocês esse momento de descanso. Ah, Esther, é um dia inteiro? Não sei, eu não sei como é a sua rotina. Talvez para você seja uma manhã, mas faça isso. Talvez seja uma tarde, mas faça isso. Não deixe de inserir isso na sua rotina. Porque parar para descansar pode parecer improdutividade, mas eu tenho certeza que isso vai te levar a alcançar resultados muito maiores do que se você não parar para descansar. Vamos descansar então, galera? Eu quero descansar, amém? O segundo ponto e o último, não menos importante, com relação a afiar o machado, é o nosso tempo com Deus. Nós devemos inserir na nossa rotina tempo de qualidade com o Senhor, porque tempo gasto com Deus é afiar o machado. Quando a gente economiza nessa prática, eu tenho certeza que você vai se esforçar muito mais, você vai gastar muito mais energia para fazer o que precisa ser feito, bem feito, do que quando você dedica tempo ao Senhor na sua rotina. E se nós, estamos buscando aqui viver uma rotina que reflete a glória de Deus, não tem como a nossa rotina refletir a glória de Deus se Ele não estiver inserido nela. E eu quero ressaltar algo muito importante, porque às vezes gera muita confusão. As pessoas acham assim: ah, minha rotina tem Deus, sim. Eu sirvo em 3 ministérios na igreja. Olha, eu sirvo na mídia, no Pass Kids, no Atmosfera. Olha, gente, se você é essa pessoa, glória a Deus pela sua vida. Se você tem esse tempo, essa disponibilidade, glória a Deus. Mas uma coisa não anula a outra. Tempo com Deus, você sentar ali na presença de Deus, você e Ele, ler a Bíblia, orar, isso são coisas diferentes. E isso é afiar o seu machado. Não negligencie o seu tempo com Deus. A gente aprende um pouco sobre isso lá em Atos 6, quando os discípulos relatam ali que a igreja estava crescendo, o número de pessoas que estavam se convertendo aumentando, e com isso as atividades aumentaram, e os helenitas disseram que as viúvas não estavam recebendo a porção diária. E aí os discípulos falaram assim:
mas não é justo que nós negligenciarmos, né, o ministério da palavra para servir as mesas. Então eles chamaram ali, né, as pessoas falaram, a partir de agora a gente vai dividir essa tarefa. Então essas pessoas vão ser responsáveis por isso, para que a gente tenha o nosso tempo de oração e ministério da palavra. E eles falam, não é justo que nós negligenciemos isso. Então eles estão ensinando aqui para a gente um princípio, né? A gente pode falar assim, nossa, a nossa igreja cresceu muito, tem muito para fazer, e eu estou fazendo, e eu não estou tirando tempo com Deus. Opa! Tanto que a gente preza muito aqui na igreja, nos ministérios, né? A gente tem o dia do descanso, né? A gente não vai deixar que você sirva aí todos os domingos, porque é necessário, né, ter esse descanso, e esse descanso ligado ao tempo de se conectar com o Senhor. Não negligencie o seu tempo diário com Deus. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês o que o próprio Jesus disse para uma igreja que estava focada em cortar lenha, cortar lenha, e esqueceu de afiar o seu machado. Lá em Apocalipse 2, versículo 2 a 5. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriram que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui, né, está falando sobre a igreja de Éfeso. Jesus até elogia aqui, né, a igreja de Éfeso realmente, né, ela está falando aqui, né, que as obras, eles só tinham as suas obras, eles faziam, eles estavam trabalhando arduamente, mas eles esqueceram do primeiro amor, né? E a gente vê aqui que quando a gente fala sobre afiar o machado, não está dizendo somente com relação à execução do nosso trabalho. Ele também está trazendo aqui para nós um alinhamento de foco. Porque quando a gente está focado, né, naquilo, né, no por que nós estamos fazendo aquilo, para quem nós fazemos aquilo, o nosso coração, ele faz diferente. Ele não faz porque, eu tenho que fazer, né? Estou fazendo porque eu tenho que fazer. Não, eu faço porque o amor de Jesus queima em meu coração e é uma alegria servir ao Senhor. Então, quando a gente passa tempo com Deus, Ele nos traz de volta para o foco. E, como eu disse, tempo com Deus é tempo afiando o machado. Então, nós não podemos, né, achar que nós estamos fazendo muito e afiar o machado pode deixar para lá. Deus, Ele nos convida nessa manhã, não apenas vocês identificarem na vida de vocês a área que precisa ser afiado o machado, mas Ele também te convida hoje a se arrepender, porque aqui Ele fala, arrependa-se. Sabe, quando a igreja de Éfeso deixou de afiar o machado, Ele falou, arrependa-se. Sabe, então Deus nos chama hoje para nos arrepender. Isso é um confronto também para nós. Falar, Senhor, o Senhor colocou coisa nas minhas mãos para fazer e eu tenho negligenciado a forma como eu tenho feito. Senhor, o Senhor me deu coisas, me deu filho para criar, o Senhor me deu uma família para cuidar, o Senhor me deu um trabalho, mas eu não tenho feito isso da forma, agido com sabedoria para atingir o sucesso. E você e eu, nós precisamos nos arrepender disso e falar, Deus, eu me arrependo disso e eu me comprometo a afiar o meu machado, daquilo que o Senhor tem mostrado para mim hoje, para que eu consiga atingir o sucesso. Então, voltando aqui para a nossa pergunta inicial, como devemos viver uma vida, né, uma rotina de tal maneira que reflita a glória de Deus?
tendo uma rotina planejada, intencional, que envolva executar o trabalho que precisa ser feito e tempo para afiar o machado. A sua rotina precisa ter esses 2 pilares. E dentro do pilar de afiar o machado, todos vocês precisam inserir na rotina de vocês descanso e tempo com Deus. Gente, eu li uma frase num livro essa semana que diz assim: não há atividade pequena demais ou rotineira demais para refletir a glória e a dignidade de Deus. Sabe, é o tudo, gente, é o tudo que você fizer. Sabe, não ache que o que você faz é pequeno, é pouco, é insignificante. Não é. Não existe nenhuma atividade pequena, por menor que seja, que ela não seja capaz de refletir a glória de Deus. Eu quero convidar você nessa manhã, convide o Senhor a fazer parte da sua rotina, convide o Senhor a te mostrar as áreas da sua vida que você precisa mudar, que você precisa afiar o martelo, o machado. Eu não sei o que você irá fazer, eu não sei, como eu disse para você, o que você faz pode ser uma forma, mas a minha é outra. Mas faça. Não aceite viver uma vida sem rotina planejada, sem ser intencional. Deus te chama hoje para viver uma rotina planejada, intencional, porque só assim, como diz o versículo, você irá alcançar o sucesso. Eu te convido a ficar de pé nessa manhã.